Vamos imaginar um grupo de 5 pessoas e na tabela a gente pode ver quanto cada uma delas ganha. E eu coloquei, por uma questão de organização, essas pessoas em ordem crescente de rendimentos. Ao lado, eu tenho um quadradinho onde eu vou registrar na horizontal a porcentagem de pessoas e na vertical a porcentagem da renda. O que eu chamo de renda aqui, na verdade, é o total acumulado por essas 5 pessoas. Se você somar 500 com 200, com 100, 100 e 100, eu tenho ao todo uma renda de R$1.000. Então o que a gente vai fazer agora é olhar essa tabela de cima para baixo acumulando. Você já vai entender o que eu quero dizer. Se você olhar apenas para o primeiro, como você só tem uma pessoa, esta pessoa sozinha representa 20% do grupo, porque o grupo tem 5 pessoas. Até aqui eu tenho 20%. E o que essa pessoa sozinha recebe corresponde a 10% da renda total do grupo. Bom, agora, se eu olhar para essa tabela acumulando os 2 primeiros, eu terei 2 pessoas. Essas 2 pessoas juntas representam 40% do meu grupo, que é formado por 5 pessoas. Então eu vou anotar isso aqui, 40%. E a renda acumulada vai ser de R$200, que corresponde a 20% da renda total, que é 1.000. Agora a gente vai acumular os 3 primeiros. Esses 3 indivíduos juntos formam 60% do grupo, da nossa pequena população. E a renda deles acumulada é de 300, e isso corresponde a 30% da renda total, que é 1.000. Agora nós vamos acumular os 4 primeiros. Com isso eu terei 80% da população, e agora o acumulado é de R$500, portanto 50% da renda total, que é 1.000. E ao coletar o último indivíduo, eu atinjo 100%, não só do grupo, mas também da renda total acumulada. E aí nós vamos marcar esses pares ordenados. O primeiro par ordenado que eu tenho é 20% no número de pessoas, e aqui ó, o 20% está nessa segunda marquinha aqui. 20% com uma renda acumulada de 10%. Está aqui, ó. Cada tracinho aqui na minha divisão, na minha escala, está valendo 10%. Isso me leva, talvez seja melhor eu marcar isso em vermelho, porque vai ficar mais visível, 20% das pessoas recebem 10% da renda. Isso vai me dar um ponto bem aqui, ó. Esse ponto representa o primeiro par ordenado. O segundo par ordenado é 40% com 20%. Então vamos marcar isso. 40% da população está aqui, ó, com 20% da renda. Então eu vou marcar um ponto bem aqui. O terceiro par ordenado é 60% com 30%. Então 60% da população está aqui. E 30% da renda total está aqui, no terceiro tracinho. Então, cruzando um com o outro, eu marco este pontinho aqui para representar esse terceiro par ordenado. O quarto par ordenado é 80 com 50. Então, vamos procurar 80, está aqui, com 50, que está aqui. Isso vai me dar um ponto aqui. E, finalmente, o último par ordenado, que é 100% com 100%. E o ponto correspondente será aqui em cima. Isso me permite traçar um gráfico passando por esses pontos. Bom, essa curva vermelha define 2 regiões importantes para a gente. Essa aqui, que eu vou chamar de região A. E essa outra, embaixo da curva, mas ainda dentro do quadradinho, que eu vou chamar de região B. Pois bem,
Uma maneira de representar a desigualdade de distribuição de renda, porque você pode ver que há uma desigualdade. Há 3 pessoas que ganham menos, ganham R$100, e uma única pessoa que ganha 500, e há um camarada aí que está baixo, mas nem tanto, quanto 100, que é o cara que ganha 200. Existe uma maneira da gente medir a desigualdade de distribuição dessa renda entre essas 5 pessoas. Basta você dividir a área A pela área que corresponde à metade do quadrado, que seria a área A mais a área B. O resultado dessa conta dá para a gente um coeficiente que representa a desigualdade da distribuição de renda nesse grupo de 5 pessoas. E esse número que representa a desigualdade é conhecido como coeficiente de Gini. Isso é um parâmetro utilizado em economia para medir esta desigualdade de distribuição. Agora você vê um segundo grupo de 5 pessoas, também de 5 pessoas, com as suas respectivas rendas, e talvez dê para perceber que a distribuição de renda não é tão desigual quanto era no primeiro exemplo. Perceba que a distância entre quem ganha menos e quem ganha mais não é tão grande quanto era lá no nosso exemplo anterior. E aí a gente vai fazer a mesma coisa. Quando eu olho só para o primeiro indivíduo do nosso grupo, da nossa pequena população, eu vou ter 20% da população. Quando eu acumular os 2 primeiros, eu terei 40%, 60%, 80% e 100%. E na renda, quando eu olhar só para o primeiro, eu vou ter 100, vamos ver, a renda total é de 300, mais 200, 500, 700, 900, 1.000. Então, o primeiro indivíduo sozinho ganha 10% de toda a renda acumulada. Mas os 2 primeiros juntos acumulam R$300, e isso corresponde a 30% da renda total, que é R$1.000. E os 3 primeiros juntos acumulam R$500, que corresponde a 50%. Os 4 primeiros juntos acumulam R$700, que corresponde a 70%. E, finalmente, os 100%. Vamos, então, marcar os pares ordenados. O primeiro par ordenado é 20% na população, com 10% na renda. Está aqui o ponto. Depois, 40% com 30%. Eu tenho um ponto aqui. Depois, 60% com 50%. 50% está aqui. Então, esse ponto vai ficar mais ou menos aqui. Depois, 80% com 70%. Está aqui o 70%. Cruzando os dois, eu vou ter um ponto mais ou menos aqui. E, finalmente, 100% com 100%. Perceba que agora a curva que a gente vai traçar fica mais próxima da diagonal do quadrado. Portanto, a área que nós marcamos em azul e que nós batizamos de área A fica menor. Essa é a área A. E essa outra área aqui, B, consequentemente fica maior. Deixa eu botar nome nelas. Essa aqui é a área A e essa aqui é a área B. Como a gente viu, o coeficiente de Gini é dado pela divisão das áreas A por A mais B. Acontece que a área A mais B ela não muda. Por quê? Porque ela é a metade da área do quadrado. Esse quadrado de área 1. O que de fato mudou foi o numerador. Como a área A diminuiu e o denominador continua o mesmo, o coeficiente de Gini diminuiu. Isso nos leva à conclusão de que, quanto menor o coeficiente de Gini,
menor a discrepância na distribuição da renda entre os componentes de uma população. Agora a gente tem uma terceira distribuição, mais uma vez um grupo de 5 pessoas, mas todos ganham a mesma coisa. Então a distribuição aqui é perfeita. Eu posso dizer que essa distribuição agora é homogênea. Vamos ver o que vai acontecer no nosso gráfico. A primeira pessoa vai acumular 20% da população, as duas primeiras juntas acumulam 40%, depois 60%, depois 80%, e 100%, exatamente como nos exemplos anteriores. O primeiro indivíduo sozinho recebe 20% da renda total, que de novo é R$1.000. Os dois primeiros juntos ganham 400, que corresponde a 40%. Agora os 3 primeiros juntos ganham 600, que corresponde a 60%, depois 80%, depois 100%. Vamos agora marcar os pares ordenados. O primeiro par ordenado é 20% com 20%, o que dá um ponto exatamente sobre a diagonal. O segundo par ordenado é 40% com 40%, que de novo dá um ponto sobre a diagonal. O terceiro par ordenado é 60 com 60. Mais uma vez, temos um ponto sobre a diagonal. 80 com 80, ponto sobre a diagonal. E 100 com 100, ponto sobre a diagonal. O que você vê agora é que a área A foi reduzida a zero. Isso quer dizer que o numerador lá no coeficiente de Gini agora é nulo, mas o denominador continua sendo a metade da área do quadrado. Isso quer dizer que quando o coeficiente de Gini é igual a zero, a gente tem uma distribuição perfeita de renda entre os integrantes da nossa população.